Olá, saudações a todos e todas. O Diálogo da EJA está on. Eu sou Aline Menezes, professora da Rede Pública Municipal aqui do Rio de Janeiro e atuo na Gerência de Educação de Jovens e Adultos. O nosso diálogo hoje continua o papo sobre o material Reeduca. E hoje vamos falar sobre o material Reeduca para a EJA 2. Para os componentes curriculares de linguagens artísticas e língua estrangeira. Pensando a política pública de currículo como orientadora das demais políticas que atuam no campo pedagógico, os materiais são instrumentos que também precisam ter sua elaboração pautada pelas orientações curriculares. Os materiais didáticos são colocados em um plano bastante denso. Por um lado, há quem os considere aliados. Por outro, há quem os considere limitadores da autonomia. Quando o assunto material didático se volta para a EJA, outra série de questões é levantada. Entre visões diferentes e divergentes, os materiais didáticos são parte do cotidiano escolar. A partir de 2021, na Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro, a EJA Rio passou a fazer parte da política de material didático. Esses materiais são elaborados a partir das orientações curriculares próprias da modalidade e por professores que atuam na EJA Rio e são especialistas nas áreas que lecionam e elaboram. E aí, o que o material Reeduca EJA nos propõe e como podemos usá-lo? Bem, hoje quem conversa com a gente sobre esse assunto são os professores José Roberto Pérez e a professora Patrícia Helena Costa, que elaboraram um material de linguagens artísticas e língua estrangeira. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Aline. Prazer estar aqui com vocês. E hoje eu espero que a gente possa bater um papo bem bacana sobre o material Reeduca, né? Tanto de língua estrangeira quanto de linguagens artísticas. Meu nome é Patrícia Costa, sou professora de inglês da Secretaria Municipal de Educação e também integro a equipe de língua inglesa da Coordenadoria de Ensino Fundamental. Prazer, gente. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Patrícia. Um prazer estar aqui com vocês para dialogar sobre o material Reeduca para a EJA. Eu sou o professor José Roberto Pereira Pérez, sou professor de Artes Plásticas da Prefeitura do Rio de Janeiro e atuo no CREJA, Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos. Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos. E vamos começar o nosso papo, né? Começar aí a nossa conversa. Para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como foi para vocês elaborar, né, um material didático onde vocês precisam pensar o componente curricular, mas levando em consideração os eixos estruturantes das orientações curriculares da EJA, que são trabalho, cultura, ambiente e saúde. Como é que vocês podem falar um pouquinho para a gente sobre essa ligação? Pensando nessa convergência, nesse diálogo entre o componente curricular de língua estrangeira, né, no caso o material que eu desenvolvi voltado para o ensino da língua inglesa, e os eixos temáticos estruturantes, né, da EJA, né, das orientações curriculares da EJA, e como que foi feito isso? Né? Para esse segundo trimestre, o eixo com o qual a gente está trabalhando é o eixo trabalho, né? Um eixo assim, bastante amplo. Então, no momento em que eu comecei a pensar na elaboração desse material, o importante para mim também foi olhar como que estava se dando a elaboração do material dos demais componentes curriculares. Não é? Porque eu acredito que, ainda que a gente tenha esse eixo estruturante, né, e a gente tenha que, de certa forma, desenvolver as questões que são específicas dos componentes curriculares, né, no caso da língua estrangeira, do inglês, né, relacionar essa língua estrangeira com a língua materna, trabalhar, contextualizar o uso dessa língua estrangeira, o papel que ela desempenha nesse momento, né, contemporâneo que a gente vive, no papel que ela desempenha na vida dos professores e dos alunos.
Então, dar aquela olhadinha ali na elaboração, no processo de elaboração e encaminhamento do material dos demais componentes curriculares, me ajuda bastante, não é? Então, eu procurei fazer de forma que eu dialogasse com o que estava sendo trabalhado dentro do eixo, pensando no eixo estruturante trabalho, não é? E, nesse caminho, dentro desse eixo estruturante, eu desenvolvi um outro tema, um outro eixo, para que o trabalho com a língua estrangeira no material da EJA 2 pudesse ser desenvolvido. Então, eu pensei num tema, dentro do tema do trabalho, que seria a questão da uberização do trabalho, focando mais no contexto, na dinâmica do que envolve as condições de trabalho, do que seria o trabalho dos entregadores de comida por aplicativo. E a partir desse diálogo com o eixo estruturante das orientações curriculares da EJA, eu consegui trabalhar as especificidades, né? Acredito eu que tenha conseguido trabalhar as especificidades da língua inglesa, da língua estrangeira, e manter um diálogo também com os demais componentes curriculares. Perfeito, perfeito. Patrícia, José Roberto? Assim como a Patrícia bem colocou, né, o material ele é elaborado, né, a gente tem um documento online, né, um PowerPoint, que fica disponível para os professores visualizarem o que os outros colegas estão fazendo, e isso é muito importante, porque a gente acaba se inspirando, né, na proposta de trabalho dos outros colegas e a gente vai compondo o nosso conteúdo também. No caso das linguagens artísticas, eu trabalho numa perspectiva, né, da abordagem triangular, que é uma abordagem formulada pela Ana May Barbosa, uma grande arte educadora, e onde você tem a contextualização, fazer artístico e a apreciação das obras de arte. Então, eu busco, né, dentro desse trabalho, trazer obras de arte para que os estudantes da EJA visualizem e apreciem, também a contextualização dessas obras, né, desses artistas que produziram essas obras, e também uma proposta de atividade artística nesse trabalho. E nesse último material, né, que o eixo norteador foi o trabalho, eu trabalhei com a representação do trabalhador na década de 30, né, período da promulgação da CLT, né, e como esses artistas representavam. Então, trouxe alguns trabalhos do Cândido Portinari e fui problematizando essa questão do trabalho até chegar nas questões atuais da flexibilização, né, das leis trabalhistas, né, fazendo com que os estudantes pensem sobre todas essas questões e trazendo a representação, né, do trabalhador na década de 30, né, como esse trabalhador era representado, o que se queria representar, né, qual era a ideia, qual era a intenção do artista ao colocar, né, aquelas imagens, né, para o público. E aí eu faço essa problemática, né, trago essa problematização para que os estudantes da EJA possam pensar. E é muito gratificante, né, trabalhar nessa perspectiva de você estar trocando com o seu colega, por mais que a gente não esteja ali fisicamente, mas a gente está tendo a possibilidade de olhar o que está sendo produzido e, de certa forma, construir o seu trabalho a partir do que está sendo posto ali. Perfeito. Deve ser um desafio tanto, né? É um desafio. Ainda mais para as linguagens artísticas, por exemplo, a gente tem 5 páginas, e nessas 5 páginas você tem que articular imagens, né? Porque eu trabalho com arte, é um trabalho da leitura da imagem, o conteúdo em si, porque você não vai colocar a imagem ali, né, despregada daquilo, você tem que, de uma forma sintética, trazer em texto, né? E também o fazer artístico. Então, é um desafio bem grande. Eu quebro a cabeça para poder articular tudo isso. Imagino, mas eu achei interessante essa fala da troca, né, com os próprios colegas nesse momento de construção, né? Acho que isso é bem, bem interessante, assim. E, José Roberto, assim, continuando aqui o papo com você já falou até um pouquinho sobre isso, né? Porque quando a gente fala dos eixos, né, então a gente acaba também comentando em si da proposta desse material. Mas, assim, se você pudesse falar para a gente qual é a proposta do material Reeduca que ele traz, né, para professores, para os nossos estudantes, no componente curricular linguagens artísticas, como é que você pensa isso? Qual é essa proposta desse material?
Bom, a proposta do material ela é realmente incentivar e ser um. Na verdade, ela não é uma apostila. Algumas pessoas acabam confundindo, né, que esse material é uma apostila e falam: nossa, são só 5 páginas, né? Isso aqui você desenvolve em 2 semanas, né? Mas, na verdade, a proposta do material é trazer sugestões pedagógicas, né, metodológicas, para que os professores possam, né, desenvolver um trabalho, né, em linguagens artísticas a partir daquilo que está sendo colocado. Ele pode desenvolver, ele pode ampliar. Tanto que tem também o caderno do professor, onde nós também damos sugestões de ampliação das atividades, né, colocamos alguns textos para leitura, para estudo, e também alguns vídeos, né, trazendo questões referentes à temática. Então, assim, o material Rio Educa para o estudante, ele na verdade, ele é um apoio, né? É uma forma de incentivar, de motivar e de, né, influenciar para que esse professor possa desenvolver suas aulas de uma maneira mais ampla, né? Não é para fixar aquilo ali não é algo para ser trabalhado de acordo com aquilo. Ele pode ampliar, ele pode modificar. E é um processo de construção, né? A gente está nesse processo de elaboração. Eu estou desde o início quando os professores passam a elaborar o material didático, e à medida que a gente vai desenvolvendo cada material, né, na minha percepção, vejo que o material está ficando cada vez melhor, né? A gente vai ampliando, vai melhorando, e o que é interessante também é que alguns colegas dão feedback, né? Olha, você pode fazer isso, você pode trazer aquilo, e isso é importante, né, para a construção do trabalho. Então, para mim, o material Rio Educa, ele não é uma apostila, ele é um material de apoio para incentivar e para motivar e para os professores criarem novas aulas, né? Perfeito. Patrícia, e em relação à língua estrangeira, como é que você acha, assim, como é essa proposta desse material Reeduca? Bom, no caso da língua estrangeira, é muito do que falou aqui, não é? O material Reeduca, ele é um ponto de partida para o trabalho do professor. Tá? Então, ali dentro daquelas 5 páginas, a gente procura desenvolver uma narrativa, não é? É o começo de todo o processo de elaboração. Pensar numa narrativa em que a gente consiga desenvolver o eixo temático. Não é? Então, ali não é apenas uma sequência ou lista de atividades que sejam feitas de forma mecanizada, não é? Que o que acontece muitas vezes em outros livros didáticos, em outros materiais que a gente encontra por aí. Então, no caso da língua estrangeira, o que eu procuro fazer é alinhar os objetivos da orientação curricular, né? Por exemplo, relacionar a língua estrangeira à língua materna. Né? Então, eu parto sempre do princípio do conhecimento de mundo dos alunos, né? Do conhecimento que eles já possuem da língua estrangeira. Né? A gente entende que, no caso da língua inglesa, ela possui uma presença muito forte nas nossas vidas. Eu entendo também que isso não acontece da mesma forma para todas as pessoas, né? O acesso à questão das tecnologias ou até mesmo o contato com a língua em diferentes formas, né? Seja escrita, verbal, oral, isso não acontece da mesma forma para todos, mas considerando que a língua inglesa ela possui essa presença no nosso cotidiano, então eu parto do princípio de que o aluno possui conhecimento e vivência, conhecimento de mundo, sim, a respeito da língua. E também utilizar os conhecimentos que o aluno já tem da língua materna para o aprendizado da língua estrangeira, não é? Então, a gente fala língua estrangeira, parece que é uma coisa distante, né, estranha, de que pertence ao outro, de que não é meu, não é isso. A partir do momento em que eu uso a língua, seja ela de que forma for, na forma escrita ou na forma oral, de diferentes formas de construir significado através da linguagem, através de imagens, cores e sons, eu estou me apropriando daquela língua também, né? Então, eu estou adicionando aquela língua ao meu repertório e fazendo esse diálogo com o conhecimento que eu já possuo da minha própria língua materna e da convivência que eu tenho com essa língua estrangeira no meu cotidiano. Então, eu sempre parto do que é familiar para os alunos, né? Por exemplo, eu abro a unidade mostrando alguns logos de aplicativos, né? De entrega de comida por aplicativo, e aí eu trabalho o conhecimento de mundo dos alunos através daqueles logos, né? Procuro levá-los a pensar em que contextos aqueles logos são utilizados, para que aqueles logos servem. E aí eu começo a construir a narrativa, né, falando
do trabalho dos entregadores de comida por aplicativo. E aí trago também, a gente sempre procura trazer textos, assim, gêneros textuais que sejam relevantes e significativos. Então, eu trago uma matéria sobre um grupo de entregadores por aplicativo que se organizaram em um movimento de greve, reivindicando condições melhores de trabalho. Então, eu faço sempre um link com o trabalho, né, desse grupo, né, de entregadores de aplicativo por comida, mas tentando que o aluno perceba as semelhanças que existem entre esse grupo, que é um grupo que vive nos Estados Unidos, formado por pessoas de diferentes nacionalidades. Que relação isso tem com o contexto aqui no Rio de Janeiro, né? Chamando a atenção para os alunos de que forma esse trabalho, essa questão da uberização do trabalho, isso deu força durante a pandemia e como que isso continua agora. Né? Então, depois eu chamo a atenção para os alunos para as características daquele texto, que no caso eu estou trabalhando com uma entrevista, né? O líder dos grevistas, ele dá uma entrevista em inglês, e aí eu trabalho a estrutura desse gênero, né? Quais as características dessa entrevista, e daí no material do professor há sugestões para que o professor traga outros gêneros, não é? Mostrando para o aluno as características que estão ali. Ele reconhece, ainda que a entrevista esteja em uma língua adicional, ele consegue, com base no conhecimento que ele já tem de entrevistas na própria língua materna, compreender as características no gênero que está em outra língua. Né? E aí a gente começa a refletir também sobre a importância desses movimentos, dessas associações que lutam por melhores condições de trabalho, sobre essa falácia que foi criada em relação aos trabalhadores informais, não é? Que você vai ser dono do seu próprio tempo, você vai usufruir de privilégios que os trabalhadores de carteira assinada, né, não usufruem, você vai ser o seu próprio patrão, e a gente problematiza isso, né, também através de um outro gênero que eu trago, que é um cartoon, mostrando a relação entre um empregado e um empregador, não é? E de que forma isso é construído, porque de onde que partiu essa ideia de que o trabalhador, né, o entregador de comida por aplicativo, ele vai ser o seu próprio patrão, né? E quais as consequências desse tipo de pensamento. Então, existem as especificidades da língua, quando eu trabalho questões, por exemplo, como as palavras transparentes, né, que são aquelas palavras em língua inglesa que se assemelham muito né, o significado e a grafia do termo em português. Então, os alunos conseguem identificar essas palavras, a gente vai conduzindo os alunos para que eles percebam essas palavras nos textos, e, ao mesmo tempo, a gente problematiza o eixo que foi selecionado, né, nessa unidade de língua estrangeira. Então, assim, como eu falei, tem toda uma história, né, tem toda uma narrativa sendo contada ali. Então, é apenas um ponto de partida para o professor ampliar aquilo em sala de aula e trabalhar da melhor maneira que for possível, pensando nas suas necessidades, nas características das suas turmas, e é isso. É muito interessante porque você falando, a gente consegue realmente entender, né, vocês, né, essa ligação dos eixos, né, estruturantes do currículo com a proposta do componente curricular. É um desafio, mas acho que vocês estão conduzindo isso muito bem, né? E falando aí, né, pegando o gancho, vocês falando um pouquinho desse material do professor, né? Fale um pouquinho mais para a gente como que ele é construído, como é que vocês pensam esse material para que o professor possa ampliar essas atividades, né, que vocês trazem no material Reeduca. São links? O que vocês indicam nesse material? Porque eu não sei se de repente pode ter algum professor que não conhece, né? Então acho importante a gente falar um pouquinho mais sobre ele. O caderno do professor, né? Logo após que a gente conclui a etapa do caderno do estudante, a gente parte para a elaboração do caderno do professor. E a partir do conteúdo e das atividades propostas no caderno do estudante, a gente vai trazendo algumas sugestões, né? De como a gente pode trabalhar aquele conteúdo, e vai disponibilizando alguns links, né, de vídeos no YouTube ou em outros canais, também disponibilizando bibliografia, textos para ampliação, né, da compreensão daquilo que está sendo proposto, e a gente faz dessa maneira, né? O que é interessante que a Patrícia colocou, né, que esse trabalho, né, da elaboração do material, a gente leva em consideração o contexto do estudante, né? Quando se fala de trabalho, né, são questões da contemporaneidade, aquilo que está acontecendo.
Então, a Patrícia trouxe a questão da uberização, no meu caso, das linguagens artísticas, eu trouxe, né, a representação do trabalhador na década de 30, mas aí, ao mesmo tempo, eu vou falar também do trabalho, né, das pessoas que vivem da coleta, né, de material reciclado. E aí vou trazer o trabalho do Vic Muniz para contextualizar, para falar dessa relação do lixo com a arte, né, e também da questão, né, de quem são esses trabalhadores que vivem, né, da coleta de material reciclado. Então, nesse trabalho, a gente vai trazendo questões da contemporaneidade. E aí, no caderno do professor, a gente traz algumas sugestões, né, de ampliação dessa proposta, né? Por exemplo, no caso do Vic Muniz, né, no meu caso, eu deixei o link no caderno do estudante para que eles pudessem acessar as obras do Vic Muniz, porque a gente também passa, né, por uma questão que é a questão dos direitos autorais. Nem todas as obras elas estão livres, né, para serem utilizadas. Então, a gente acaba colocando um QR Code ou um link para o estudante ter acesso para visualizar as imagens. No caderno do professor, a gente tem condições de sugerir, né, inclusive filmes e outras imagens que ele possa trabalhar na sala de aula. E no caso do Vic Muniz, né, tem o filme O Lixo Extraordinário, que é um filme muito bacana, que a gente pode compreender como é esse processo da criação artística dele, né, e a relação dele com esses trabalhadores, com esses catadores, com essas pessoas que vivem da coleta de material reciclado, e problematizar, né, essa questão do trabalho na atualidade, né, a questão da importância das leis trabalhistas, né, e do perigo da flexibilização dessas leis trabalhistas. Então, o caderno do professor, aquilo que a gente não pode colocar no material, a gente faz sugestão, a gente sugere, né, que seja ampliado no caderno do professor, e mesmo como sugestão. Então, são links, né, de vídeos no YouTube, ou sugestão de filmes, referências bibliográficas, né, de ampliação, de estudo da temática, e é isso. E aí, continuando, né, nessa questão do manual do professor, do material do professor, assim, eu vejo que, para além também da possibilidade de sugestões de encaminhamento para os professores, eu acredito que o material do professor ele faça também parte da formação continuada do professor, da nossa, enquanto elaboradores, e do professor que está utilizando o material em sala de aula, né? Então, além da gente colocar ali os objetivos, né, das orientações curriculares da EJA, que estão sendo contemplados naquelas 5 páginas, né, das 5 páginas em que eu e o José Roberto desenvolvemos nosso material, a gente coloca também os objetivos que, de repente, podem ser ampliados, não é? E como a gente tem essa questão da limitação do número de páginas, a gente precisa fazer as escolhas, não é? Mas no material do professor é possível que a gente sinalize determinados objetivos que não foram contemplados durante aquelas 5 páginas, mas que podem ser desenvolvidos ao longo das aulas, né? Então, a gente tem essa sinalização desses objetivos específicos, nós temos sugestões de como encaminhar as atividades, não é? Links de materiais de apoio, como vídeos, né, e outros textos. E também, que eu acho importante, é a questão pensando na formação continuada, por exemplo, no meu caso, no material em que determinados conceitos como gêneros discursivos, multiletramentos, multimodalidades têm uma presença bastante marcante, até pela forma como eu entendo o ensino da linguagem, né? Pensando aqui em diferentes formas de construir significado, e a gente não está falando só de linguagem escrita e oral, a gente está falando de leitura de imagens, que é muito importante, é possível ler, sim, imagens, não é? Então, eu precisei indicar para o professor algumas leituras para que ele possa ver do que eu estou partindo, né? Quando eu falo de gêneros discursivos, do que eu estou dizendo com isso, quando eu falo da importância de pensar multiletramentos, diferentes contextos em que a gente constrói significado pela linguagem, as diferentes semioses, né? As formas de construir significado na e pela linguagem. Então, ali eu indico artigos ou até mesmo vídeos que falem sobre o assunto. E aí é mais uma sugestão que o professor pode utilizar para se aprofundar a respeito desses aspectos e acredito que possa também ajudar no desenrolar das aulas através do material que a gente faz. Então, acredito que o material do professor ele tem muita coisa que possa contribuir para a formação continuada, né? E a gente está se formando ali junto com o professor, a gente
está no processo de formação, no momento em que a gente elabora o material, né, fazendo as nossas pesquisas, fazendo as nossas escolhas, no momento em que a gente está ali sugerindo encaminhamentos para o professor. Então, é um processo de formação contínua, envolvendo tanto os elaboradores quanto os professores que estão em sala de aula. Perfeito. Nós sabemos que ter um material didático para a EJA, respeitando, né, as suas especificidades, é muito importante. O que vocês compreendem, assim, dentro do material, do componente curricular, né, de vocês, como esse modo específico de pensar a EJA? O que vocês identificam nesse material? Então, é levar em consideração a realidade do estudante, né? Nós que estamos em sala de aula da EJA, eu trabalho como professor, né? Estou cotidianamente com eles. Então, é levar essas experiências de vida e tentar materializar, né? Transformar em conteúdo pedagógico nesse material. Então, o que eu vejo ali é essa busca da articulação desse conhecimento com as vivências dos estudantes, né? É traduzir uma linguagem, né, que é muito escolar, muito acadêmica, para uma linguagem mais do cotidiano, mais do processo de vida desses estudantes. Então, há esse esforço, né, dos professores na elaboração desse material. E por isso que é tão importante, né, que a elaboração desse material seja realizada por professores que atuam na EJA, né, que tenham experiência na educação de jovens e adultos, que conheçam a realidade desses estudantes, porque conseguem, de alguma maneira, trazer esse universo da EJA, que é uma modalidade, né, que tem suas especificidades, para um material didático que vai ser desenvolvido especialmente para esse público, né? O que é mais bacana que o novo currículo, né, esse currículo da educação de jovens e adultos, acaba nos permitindo não só fixar no nosso componente curricular a possibilidade, por exemplo, quando eu estou elaborando o trabalho, o material didático de linguagens artísticas, eu tenho a necessidade de ler os objetivos e as habilidades de história e geografia, de língua portuguesa, para poder articular, né? Porque, no caso das linguagens artísticas, o currículo, né, são poucos objetivos, né? E aí a gente precisa fazer essa articulação com as outras áreas do conhecimento. Então, esse diálogo, né, ele fica muito mais ampliado e a nossa formação continuada se dá também, né, com os pares, né, nessa troca com eles. Então, isso é muito interessante, porque nos faz, né, realmente trabalhar de uma forma interdisciplinar, dialogando com as outras áreas do conhecimento. Então, o que eu vejo, né, de específico nesse material é esse esforço de trazer, né, esse cotidiano dos estudantes da EJA para esse material, traduzir para uma linguagem que eles realmente compreendam. Perfeito. Patrícia? E eu acho importante também, quando o José aborda essa questão de partir da vivência, não é, do que é significativo para os alunos, eu penso que no caso da língua estrangeira, eu sempre falo isso, eu vejo mais o ensino da língua estrangeira para, né, não é somente para os alunos da EJA, mas é com os alunos da EJA, né? Nisso que a gente parte de aspectos que sejam significativos e relevantes para eles, né, tentando materializar a diversidade de contextos e realidades que a gente tem nas salas de aula, nas escolas. Eu procuro no material de língua estrangeira que o aluno construa o conhecimento junto com o material, né? Não é uma transmissão de conhecimento. Eu não estou ali para que o professor tenha esse aspecto de não, eu vou transmitir o conhecimento para o meu aluno, ainda mais pensando na língua estrangeira, né? Que a gente tem uma série de questões envolvendo aspectos do senso comum, como, por exemplo, não sei falar português, quem dirá uma língua estrangeira, né? Não sei nem falar a minha língua direito. Eu escuto muito isso, eu escutei isso muito dos meus alunos. Por que eu estou aprendendo inglês? Né? Para que eu vou usar isso? Né? Então, quando você convida o aluno para construir esse conhecimento junto com ele, através da utilização do material, ele vai, em algum momento, parar para pensar, não, peraí, mas eu conheço isso aqui, eu consigo desenvolver essa atividade. Não é apenas está sendo dado para mim, está sendo construído. Então, é pensar o ensino e a educação com o aluno, não somente para o aluno. Né? Então, eu acho que isso é uma característica que perpassa
todo o material da EJA, né? Todos os componentes curriculares, isso está na orientação curricular, a gente consegue enxergar isso, ainda que, assim como em linguagens artísticas, línguas estrangeiras também possua um número limitado de objetivos específicos ali que a gente possa desenvolver, mas quando a gente tenta fazer esse diálogo com os demais componentes, a gente sinaliza, né, outras questões que podem ser abordadas também, sempre nesse movimento de construir com o aluno. Né? Então, acho que isso é uma característica bastante marcante, tanto nas orientações curriculares quanto no material da EJA. José, Patrícia, nosso diálogo está ótimo, mas já estamos aí no final do nosso programa. Eu agradeço imensamente, né, esse diálogo, nessa possibilidade de conversar com vocês, né, com os nossos professores. Vocês querem falar alguma coisa, deixar um recadinho aí no final? Eu só quero agradecer, né, a oportunidade de falar sobre o processo de desenvolvimento desse material, dizer que estamos abertos, né? Eu gostaria muito de receber o feedback dos colegas professores, né, até de temáticas a serem desenvolvidas, né, do trabalho que eles desenvolvem na EJA, do que os estudantes têm colocado. Então, eu estou aberto. Eu não sei como a gente pode fazer isso, né, para ter essa troca. Seria muito interessante a gente receber esse feedback dos colegas e dizer que eu estou muito satisfeito, né, e dizer que eu tenho aprendido muito, né, um desafio, mas a cada desafio uma aprendizagem nova, né, de troca com os colegas no processo de elaboração, no trabalho com os estudantes, né, desenvolvendo o material, e é isso, né, esse movimento que é fundamental na educação de jovens e adultos. Gratidão. Então, gente, faço minhas as palavras do José, agradeço também essa oportunidade, nesse momento aqui da gente estar... Quando a gente fala sobre o que a gente produz, né, é um momento também de formação, de refletir sobre a nossa prática, então se a gente pudesse ter esse retorno dos colegas que estão em campo, isso seria muito bacana, né, até porque a gente entende que não existe material didático perfeito, né, é o que o José falou, a cada elaboração que a gente faz, né, às vezes a gente acabou de elaborar, acabou de escrever, falei, nossa, eu podia ter colocado isso, eu podia ter colocado aquilo, né, e a gente precisa fazer escolhas, assim como os professores fazem escolhas em suas salas de aula de como conduzir as atividades, de que atividade fazer ou não. E é nesse movimento, né, de entender que não existe material didático perfeito, é um processo, é um aprendizado. A gente está aqui para essa troca justamente para isso, né, para pensar, repensar nossa prática, sempre se colocando no lugar do outro, do colega que está em sala de aula. Então, ter a possibilidade de ter esse feedback deles, esse retorno, é muito gratificante, né? A gente poder pensar numa forma de como que a gente consegue ter esse feedback. Né? Vamos pensar. Vamos pensar juntos, né? E é isso. Só tenho a agradecer esse momento de estar aqui. Espero que, né, tenhamos outros momentos de troca, que a gente possa conversar um pouco a respeito do material. Tá bom? Muito obrigada. E pensando aqui, né, Patrícia e Aline, o material acaba sendo uma proposta de diálogo, né, com os colegas, professores e também com os estudantes, que possa realmente ser essa ampliação desse diálogo, essa troca, né, com toda a rede municipal de ensino. Exatamente. E é isso. Exatamente. Bem, José, Patrícia, gratidão. E obrigada também a vocês, né, que nos acompanharam aqui em mais um Diálogos da EJA. E espero que nos encontremos aí em breve em novos diálogos. E acompanhe a gente lá na rede social, tá bom? É só procurar por @EJARioSME no Instagram e no Facebook. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.